Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeumesinto.com. Fica à vontade para fuçar vários assuntos que eu preparo e deixo lá especialmente para vocês. E aqui no meu canal do YouTube também, se inscrevam aqui que tem vários e vários temas já especiais. Bom, hoje a gente vai falar do perdão. Para quem já segue o meu canal, vocês sabem que um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui foi o do auto-perdão. É um exercício que eu faço junto com vocês para que vocês se concentrem com a alma de vocês e se tem alguma coisa que vocês acham que fizeram errado, né? Esse exercício é para limpar culpas, arrependimentos, enfim. Eu falo do auto-perdão nesse exercício e é um ótimo exercício para limpar essas coisinhas, né, que a gente acha que fez isso errado, fez aquilo errado e na verdade não é nada disso. Por isso que, a pedidos, eu vim hoje aqui falar do perdão. Tanto o perdão que a gente deve para nós mesmos e o perdão que a gente deve para o outro. E já que a gente está falando em dever, o que vocês acham? Que a gente deve perdão às pessoas que machucaram a gente, ou que a gente deve perdão a nós mesmos, né, para se livrar dessa culpa e tudo mais? O que vocês acham? Vou deixar agora o vento passar, que eu vim realmente gravar aqui na natureza para vocês. Tem os prós e contras, mas enfim, é muito gostosa essa energia, por isso que eu vim preparar os vídeos aqui para vocês. Então, já que eu deixei vocês pensando sobre o perdão, se a gente deve ou não perdão aos outros, eu vou passar para vocês o meu ponto de vista das minhas experiências pessoais, profissionais e o que eu andei aprendendo sobre esse assunto. Antigamente eu achava que aquilo que a gente sempre conversa, né, de liberar perdão, perdoar o outro, porque o outro causou algum mal a gente, as nossas mágoas e traumas, enfim. E particularmente, quando eu fiz isso, quando eu sentia, né, que, poxa, tal pessoa fez um negócio que eu julguei errado, tal pessoa me machucou, e aí eu tentei trabalhar essa questão do perdão dentro do meu coração, enfim, realmente a longo prazo a gente se sente muito aliviado, só que a longo prazo a gente percebe também que não necessariamente a gente deve perdão ao outro, ou o outro deve perdão a gente. Se a gente partir do princípio que todos nós estamos aqui aprendendo nessa experiência de vida, não tem como a gente ser certo ou ser errado. Todos nós tomamos decisões, nós tomamos atitudes de acordo com o nosso nível de consciência, de acordo com o que a gente tem capacidade no momento em questão. E aí você vai me falar, Adriana, mas aquelas pessoas cruéis, e os psicopatas, e as pessoas que têm noção que estão fazendo maldade contra alguém e vão lá e praticam a maldade do mesmo jeito. Pois bem, meus queridos, mesmo essas pessoas, esse é o nível de consciência delas. Como que você exige, por exemplo, de um bebezinho de 2 anos de idade? Você pode exigir que ele escreva um best-seller com 2 anos de idade? Não. O máximo que pode acontecer é aquele pai, mãe ou então alguns educadores, né, que vão lá e não, olha que bonitinho, com 2 aninhos, 3 aninhos, ele está escrevendo o nome dele. A gente está forçando, né? Não que a criança não consiga. Escrever o nominho dela, ela até vai conseguir com bastante dificuldade, apesar dela não estar pronta ainda. Mas um livro, um best-seller, nem que seja a criança mais prodígio do mundo, com 2 anos, ela não vai conseguir. Isso significa que ela é uma incapaz? Isso significa que ela não tem talento para isso? Não, ela ainda não está pronta. Quando ela tiver 20 anos de idade, pode ser que ela escreva uau, o melhor livro que a gente já leu na história. Mas com 2 aninhos ela não era capaz disso. Significa que ela não é uma boa pessoa? Não, significa que ela simplesmente não estava pronta. O nível de consciência dela não permitia. Então, é isso que eu gostaria de sugerir como reflexão. Não estou pedindo aqui para que vocês olhem para as pessoas que machucaram o coração de vocês, de nossa, vou olhar como se eu fosse a Madre Teresa, né? Como se eu fosse Jesus Cristo. Não, a gente também tem o nosso nível de consciência, o nosso ego, ele ainda não está pronto para esse tipo de coisa, mas o que eu sugiro é apenas uma reflexão, que a gente abra um pouquinho o nosso olhar para um mundo diferente que a gente não deu chance ainda. Você não precisa de perdão. Por quê? Porque
Alguma vez você fez algo de propósito? Eu vou errar de propósito porque eu quero que todo mundo me julgue. Não, né, gente? A gente não faz isso. O outro também não faz. O outro fez aquilo porque ele achou que naquele momento era o melhor que ele podia fazer, era o que ele estava com vontade de fazer, era o que ele conseguia fazer, assim como eu, assim como você. Então, meus queridos, isso era o que eu queria passar para vocês com relação ao perdão. A gente não precisa perdoar ninguém. A gente não precisa perdoar a nós mesmos, porque o outro fez o que achou que era certo. O seu ponto de vista é diferente dele. Por isso que aquilo que o outro julga certo, você julga errado. Você está dentro de um corpo, você está dentro de um coração, você está dentro de um misto de sentimentos de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua alma, de acordo com as suas experiências, de acordo com os seus valores. Você julga isso certo e errado. O outro pode pensar completamente o oposto do que você pensa. E aí? A gente vai ficar nesse mundo eternamente julgando o que é certo e o que é errado, e aí a gente vai perder toda a nossa existência buscando culpados, buscando porquês, buscando isso tem que ser feito, aquilo tem que ser feito. Não, o que tem que ser feito é o nosso bem-estar. A gente precisa sempre provocar o nosso bem-estar. Se o outro fez algo errado, se aquilo está machucando o seu coração, pensa com carinho. Por que você se envolveu com aquela pessoa? Não que você seja culpado ou que o outro seja culpado. Não tem culpado nessa história. Tem apenas experiências. Você passou por essa experiência. Doeu? Machucou? Nem sempre a gente sai ileso das experiências, mas isso não é ruim. No momento que o machucado está sendo feito, dói pra caramba. Mas depois que o machucado parou de ser feito, que começa o processo de cura da ferida, que começa o processo da cicatrização. Quem é responsável por essa cicatrização somos nós. Assim como o nosso corpo ele automaticamente se cicatriza após um machucado, a nossa mente e o nosso coração, ele precisa também se cicatrizar. Só que tem um agravante. Se a gente não quer que esse machucado vire cicatriz, adivinha só, não vai virar cicatriz e vai ficar doendo enquanto você deixar esse machucado doer. Então pensa nisso. Quando o outro faz algo contra você, de propósito ou sem querer, se você não tem o entendimento disso, se você não cura o trauma dentro do seu coração e passa para a próxima e se liberta disso para que você possa continuar vivendo e vivendo uma vida feliz, alegre, do jeito que você merece, o outro está lá, vivendo a vida dele. Não adianta, essa vingança interna que a gente acha, né, que funciona para alguma coisa, infelizmente ou felizmente, não funciona. O machucado está sendo feito em você mesmo, não no outro. Então, que vantagem Maria leva, né? Da gente, eu não vou curar isso, eu não vou perdoar o outro, eu vou continuar com essa mágoa dentro de mim. É a gente que está se machucando, não é o outro. Então, meus queridos, fica a dica. Perdão, vamos pensar um pouquinho mais com relação ao perdão. Hoje eu não acredito que a gente precise dar o perdão para alguém, ou que a gente precise se perdoar, ou ouvir o perdão do outro. Cada um de nós está num nível de consciência específico. Se o outro não te perdoou, se o outro ele acha injusto o que você fez, o que você deixou de fazer, é o ponto de vista dele. Você pode botar a peruca da Xuxa e cantar Hilarie por aí, não vai adiantar nada. Você não vai convencer o outro se ele não tiver com o coração aberto para isso. Você precisa apenas se convencer que você fez o melhor que você podia, se perdoar nesse sentido de ter a aceitação e o entendimento que você sempre vai fazer o seu melhor. Você não precisa se esforçar para isso. A gente sempre faz o nosso melhor, é o natural. Pensem nisso, meus queridos. Se você gostou desse tema, dá um joinha aqui. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser comentar um pouco mais sobre essa questão do perdão, me escreve lá no contato @hojeeumesinto.com. Se você quiser saber um pouco mais sobre os florais de Bach, sobre o tratamento, ou se você quiser ter acesso a outros temas em forma de textos, entra lá no meu site www.hojeeumesinto.com e se inscreve aqui no meu canal no YouTube, assim cada novo vídeo que eu preparar para você, você vai receber uma notificaçãozinha que tem material novo para você. Então é isso, meus queridos, um beijo enorme e até a próxima!